Pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais do mais que dois grandes amigos, pai e filho, talvez, pai. Pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre 20 ou 30 longos anos em busca de paz. Pode crer, eu também vou indo. Tô tentando, vivendo e pedindo como cura pra você renascer. Pai, eu não faço questão de ser tudo, só não quero e não vou ficar mudo pra falar de amor pra você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, pessoal, esse vídeo então é em memória a Juvenal Rodrigues Coutinho, né? Meu pai então foi presbítero da Igreja Deus e Amor, né? Por muitos anos. E ele como pai para mim, eu diria que foi um ótimo pai. Só que é uma pena que filho só consegue entender um pai depois que morre, né? Antes, quando o pai está vivo, dificilmente entende, né? Por que eu falo isso? Porque ao longo da vida, muitas das vezes, o meu pai tinha um jeito de ser. Ele teve um jeito de me educar de acordo com o que ele conhecia, né? O que acontecia, então? O meu pai, ele tinha um carro, um Santana, né? Ele conseguiu, com muita dificuldade, comprar um Santana para ele ano 2004, 2005. Completo, ele gostava muito daquele carro. E ele nunca deixou eu pegar o carro dele. Nunca deixou. E aquilo me deixava intrigado, me deixava indignado, porque ele não deixava pegar o carro dele, né? Ele dizia que não e acabou, ninguém pegava o carro dele. O que acontecia daí? Eu não entendia, mas ele sempre me entendia, né? Ele sempre me entendia. Eu não entendia, dizia, meu pai é ruim, meu pai é terrível. Inclusive no dia que ele morreu, eu reclamei disso. No dia que ele morreu, eu reclamei disso. Ele disse, meu pai foi muito ruim, não deixava eu pegar o carro dele. E eu comecei a pensar, eu vou fazer diferente dele. Veja bem, veja bem, veja bem. Um filho não entende um pai. E muitas das vezes só entende quando morre, guarda isso. Aí eu consegui comprar o meu carro, uma estrada, certo? Uma estrada básica meu. E o meu irmão, ele pediu emprestado, eu deixei de boa, sem problema nenhum. Mas o que aconteceu? Na primeira vez que ele pegou o meu carro, deu uma multa. Certo? Gerou uma multa. E eu fiquei muito bravo com aquilo, eu não gostei e tal. Ou seja, carro, dinheiro, não se empresta para ninguém, tá? Não se empresta para ninguém. E foi então que eu comecei a entender. Peraí, o meu pai não queria problema para a família, certo? Meu pai não queria problema para casa. Meu pai jamais queria que alguém fizesse isso com o carro dele. Eu me lembro uma vez que meu pai até falou para mim, você tem que aprender a cuidar das suas coisas. E eu não ouvia, eu não dava bola, simplesmente culpava. Meu pai é ruim, meu pai é carrasco, meu pai não é amigo. Meu pai não deixa eu pegar o carro dele, isso é injusto. E na primeira vez que eu tentei ser diferente do meu pai, eu já senti um prejuízo, eu já senti um desgaste, eu já senti um grande problema comigo, né? Então, o que aconteceu daí? Eu consegui resolver com o irmão a multa, consegui, beleza. Mas foi uma situação que eu passei quando eu tentei questionar o meu pai, dizer, não, se meu pai foi assim, eu vou ser diferente. Gente, foi uma das piores experiências que eu tive na minha vida, amarga, por eu ir contra princípios do meu pai. Por eu achar que o meu pai estava ultrapassado, meu pai era muito rigoroso, né? Eu causei um problema para mim, justamente
por eu não entender que ele estava simplesmente me ensinando a cuidar das minhas coisas, né? Talvez ele explicou de uma forma difícil, que eu não entendi, mas ele quis simplesmente dizer isso para mim: cuide das coisas tuas. Carro não se empresta, dinheiro não se empresta, certo? Então eu deixo essa dica para você aí que é filho, para você que já não tem o seu pai mais, para você que não tem o seu pai mais, eu gostaria de dizer uma coisa para você: lembra dos conselhos, tá? Para mim está acontecendo isso. Eu lembro dos conselhos do meu pai direto, principalmente em relação a amizade, simplesmente em relação a dinheiro, simplesmente em relação a veículo, a carro. Esse dia mesmo eu lembrei de um conselho dele e não cometi aquilo que ele falou para mim não fazer, certo? O dia dos pais está chegando, eu não vou ter pai mais, né? Não tenho pai mais, mas você que tem, valoriza isso daí, tá? Porque pai, muitas das vezes, é bênção, tá? E você pode dizer: ah, mas eu não tive pai, eu fui abandonado. Olha, você tem um pai celeste, tá? Você tem um pai celeste que ainda continua cuidando de você, ok? Então deixa essa dica para você aí sobre Em Memória a Juvenal. Valeu, pessoal? É nóis então.